Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 126. Salmo este que meditaremos nessa noite acerca da palavra de Deus. Salmo 126. Salmo que fala sobre restauração, sobre a esperança, sobre o nosso Deus, o Deus a quem servimos. Um salmo que traz uma mensagem maravilhosa aos nossos corações, todos os dias e todos os momentos que nós o lemos. Salmo 126. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse salmo é um salmo de romagem, ou um salmo de peregrinação. E esse salmo conta para nós a história do povo de Deus. Para que possamos entender a história desse salmo, nós temos que voltar na história. Lá no início, quando José foi levado para o Egito, vendido por seus irmãos, tornou-se governador daquela nação. E nós vemos a partir daí, ou desde aí, a mão de Deus trabalhando sobre a vida do povo de Deus. E ele sofreu, mas venceu graças a Deus, e num período de escassez, estava ali liderando aquele povo. E neste período de escassez foi levado até ele, através das mãos de Deus, a família dele, onde ele pôde cuidar e tratar daquela família e cuidar daquela família. Sobre os cuidados de Deus, sobre a mão poderosa e graciosa de Deus. Aqui nós vemos um momento de reconciliação. Após a morte de José, os israelitas, eles foram escravizados por Faraó. E diz-nos a palavra de Deus que durante 430 anos, esse povo ficou escravizado. Observem na Bíblia, Êxodo capítulo 12, versículo 40. Êxodo capítulo 12, versículo 40. O irmão que achou pode ler para a gente em voz alta. Foram 430 anos de escravidão. Passado esse período de 430 anos, Deus resolve então libertar o povo. E Deus, através dos seus profetas, através dos seus enviados, através dos homens que ele levantou, ele permitiu e libertou o povo das mãos de Faraó. E então começou uma peregrinação até a terra prometida, onde Deus prometeu aos pais da fé dar aos filhos e aos servos de Deus.
A peregrinação no deserto, ela durou 40 anos. E a palavra de Deus fala que durante esse povo estava peregrinando pelo deserto, eles eram protegidos por Deus de dia, de noite. Deus dava o alimento, Deus dava o sustento, Deus dava a cada dia a esperança de dias melhores para essas pessoas que ali estavam. Após entrarem na terra prometida, e antes de entrarem à terra prometida, Deus fez uma série de sermãos através do seu profeta, do seu ancião, informando o que eles podiam e o que eles não poderiam fazer para habitar aquela terra e desfrutarem do melhor daquela terra. E a palavra de Deus fala que quando entraram naquela terra, eles fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. Esqueceram de Deus, esqueceram dos seus ensinamentos, esqueceram das orientações, esqueceram de tudo aquilo que Deus tinha feito por eles até aquele momento. Observe na sua Bíblia, no livro de Deuteronômios, capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29. Versículo 5 nos fala assim: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Pão não comestes, e não bebestes vinhos nem bebida forte, para que soubesseis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Versículo 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessa nação, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Deus disse tais palavras para que as pessoas pudessem, o povo de Deus, pudessem olhar para trás e observassem tudo aquilo que Deus tinha orientado para eles, tinha feito na vida deles. Deus os conduziu de forma inexplicável, poderosa, mágica, durante todo o período das suas peregrinações. E uma das orientações é que eles pudessem entrar naquela terra e não se casassem, e se não se misturassem, não servissem a outros deuses, e servissem somente ao Senhor nosso Deus. Diante disto, o que o povo fez? Escolheram não servir a Deus e fazer tudo aquilo que estava contrário às determinações e vontades de Deus. Deus então levantou juízes para conduzir aquele povo. Deus levantou profetas para orientar e levar os desígnios de Deus para a vida daquelas pessoas. Deus levantou reis piedosos para que conduzisse o povo e para que o povo pudesse voltar à presença de Deus. E ainda assim, o povo escolheu se afastar de Deus. Então Deus determinou que eles fossem expulsos da presença de Deus. E Deus os entregou aos assírios, aos babilônicos, a fim de que eles pudessem ser castigados pela desonra, pela desonestidade, pela falta de honra a um Deus que é grandioso, que é gracioso e que é soberano. Eles não foram capazes de permanecer nos ensinamentos que Deus tinha dado a cada um deles. Então os assírios levaram o reino do norte, e os babilônicos, liderados, capitaneados, direcionados por Nabucodonosor, levaram o reino do sul, Israel e Judá.
A nação ela foi destruída, escravizada, dizimada. Eles tiveram os seus muros destruídos. A casa de Deus, que era esplendorosa, foi levada a ruínas, ao pó. Os utensílios da casa de Deus foram profanados e levados junto com os cativos. E para os irmãos terem noção, às vezes a gente lê o Salmo e não tem ideia do que está por trás dele. Para que os irmãos tenham noção da crueldade que foi a tomada do povo de Deus por Nabucodonosor. Observem o que está escrito em Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 9. Jeremias vem falando do sofrimento do povo pelo cerco causado por Nabucodonosor e a destruição do povo de Deus. E observem atentamente o que diz a palavra de Deus, para que vocês tenham a noção do sofrimento daquele povo. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome. Porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Ou, em outras palavras, melhor foi quem morreu naquele dia do que aquelas pessoas que ficaram vivas. Um pouquinho mais à frente, versículo 10. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram os seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. As mães, elas comeram os corpos dos filhos que foram mortos porque não tinha alimento. Quando fala que a cidade foi destruída, ela foi devastada. Ela foi dizimada. E imagina você, as pessoas comendo os corpos daquelas pessoas, dos seus familiares, porque não tinha alimento. Porque o castigo de Deus pairou sobre aquelas pessoas. Observa no versículo 6 um pouquinho antes. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma. Sodoma foi destruída porque Deus não encontrou ali pessoas que serviam a Deus. E o povo de Israel, depois de tudo o que Deus fez pela peregrinação do deserto, depois de sofrerem 430 anos na mão de Faraó, no Egito, eles continuaram fazendo aquilo que era mal perante o Senhor. Versículo 11. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação e derramou ardor da sua ira. Da sua indignação, derramou o ardor da sua ira. Acendeu fogo em Sião que consumiu os seus fundamentos. Eu chamo os irmãos e convido os irmãos a lerem Esdras, Neemias. Lembram do profeta Oséias, que foi enviado por Deus como uma história real, mandou que ele mesmo fosse a mensagem de Deus para a vida do seu povo. E ele disse assim, vai lá Oséias, casa-se com uma prostituta, para mostrar para o povo que o povo se prostituiu e se afastou dos meus desígnios, das minhas orientações. Depois disso, queridos, apesar de o povo fazer tudo aquilo que era errado contra Deus, Deus levantou 4 homens para iniciar uma retomada e uma reconciliação com Deus. Deus levantou um pequeno jovem chamado Daniel e seus 3 amigos, que fez o que era reto perante Deus, que fez aquilo que Deus mandou que ele fizesse, que diante das iguarias do rei, diante das maravilhas do mundo, ele resolveu firmemente se permanecer fiel na presença de Deus e cumprir exatamente
tudo aquilo que Deus mandou que ele fizesse. E a fidelidade de Daniel foi tamanha que Deus comoveu o coração de Ciro, o grande, aquele que dominou os assírios, os babilônicos e se tornou rei. A ponto do rei Ciro falar assim: Deus é o meu Deus. Ciro Persa, após Deus usar Daniel, Ananias, Misael e Azarias para comoverem o coração do rei e começaram uma trajetória de libertação. E agora então faz sentido o texto que nós lemos do Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ciro libertou o povo para voltar a Jerusalém, a fim de que aquele povo escolhido pudesse reconstruir a casa de Deus que foi devastada pelos babilônios. A fim de que Deus não somente pudesse reconstruir a igreja, mas reconstruir um relacionamento que foi dizimado pelo pecado e pela falta de observação dos desígnios e da palavra de Deus. Após então 70 anos de escravidão, de humilhação, de estarem afastados do grande Deus, sem terem contatos com a palavra de Deus, sem terem a menor possibilidade de se louvarem e glorificarem a Deus, eles recebem a notícia, através do decreto do rei Ciro, que eles seriam libertos, estariam livres e poderiam voltar para suas casas. Algo que era impossível de acontecer, algo que era inexplicável. Por mais que eu tivesse esperança, nunca passaria pelas nossas cabeças que nós poderíamos voltar para a terra, aquela que Deus reservou para cada um de nós. Deus usou isso tudo para mostrar para Israel que Ele é o Deus. Em Esdras, capítulo 2, versículo 64, fala que o total do número de pessoas que voltaram para Jerusalém foram mais ou menos 49.700 pessoas. Capitaneados por Esdras, Zorobabel e Neemias, começou então uma peregrinação para restauração da casa de Deus. Algo que era impossível de acontecer, aconteceu. Mas tem um fato, uma informação importante para que os irmãos saibam. O Salmo 126 foi escrito aproximadamente, mais ou menos entre 40 e 60 anos depois que o povo já estava em Jerusalém. Ele não foi escrito imediatamente. Há divergência entre os historiadores, entre os estudiosos. Alguns falam em algumas décadas depois que eles já estavam em Jerusalém. Outros falam que é exatamente 40 anos. Outros falam que é 60 anos, mas não importa. O que importa para nós é que isso aconteceu muito tempo depois de estarem em Sião. E aí então faz sentido o texto para nós. E ele começa assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O autor do texto, refletindo sobre tudo aquilo que Deus fez, e aí é importante que você leia Esdras e Neemias, você vai perceber que quando o povo chegou a Jerusalém, 70 anos depois, já não existia mais vestígios do povo de Deus. Habitavam ali pessoas que eles não conheciam. Haviam outras religiões, outros governantes, outras pessoas estranhas. Pense você sair da sua casa hoje e voltar 70 anos depois da sua cidade. Outra informação importante: muitas pessoas que saíram de Jerusalém e foram cativos, eles não voltaram, morreram pelo caminho. Muitas pessoas nasceram durante a peregrinação ou durante a escravidão.
O fato é que o povo voltou para Jerusalém, alegres, sorridentes, satisfeitos, maravilhados. E agora nós vamos reconstruir o templo. E eles se esbarraram com os políticos da cidade. As pessoas começaram a dificultar e não queriam aceitar o Deus daquele povo. Então a tarefa que aparentemente parecia ser fácil se tornou difícil. E é então quando o salmista escreve o salmo. Diante da dificuldade, o salmista estava percebendo que o povo estava desanimando porque eles não conseguiam continuar aquilo que Deus mandou que eles fizessem, que era reconstruir o templo. E aí as pessoas então começaram a desanimar, alguns começaram a voltar às velhas práticas. Então o salmista faz uma oração e fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ele começou a lembrar do passado. Ele começou a lembrar de tudo aquilo que Deus fez desde José no Egito até aquele exato momento. Ele lembrou da felicidade pela notícia da libertação. Ele lembrou da alegria inacreditável que pairava o coração deles, da felicidade que não cabia no peito, da promessa de reconstrução de uma vida. E ele diz então, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Não sei se você já ficou como quem sonha. Mas ficar como quem sonha é quando você tem uma doença terminal. E os médicos falam que não tem jeito, que não existe possibilidade de restauração e mandam você para casa, porque eles fizeram tudo aquilo que eles podiam fazer enquanto homens. Enquanto eles, todos os conhecimentos que eles adquiriram, já não são mais suficientes para causar e trazer um milagre. Então aquela pessoa vai para casa, se coloca diante de Deus e é restaurada imediatamente por Deus, tirando toda a enfermidade. Isso é ficar como quem sonha. O salmista tinha esse sentimento: Deus, o Senhor nos deu uma notícia maravilhosa. A felicidade não cabe no nosso peito. Belisca, me belisca. Você já fez isso? Me belisca aqui para ver se é verdade, se isso é real. E observe que o texto ele tem 3 partes. Primeiro ele fala da felicidade passada, ele fala do presente e fala do futuro. Do versículo 1 ao versículo 3 ele fala sobre a alegria de que Deus fez no povo de Deus no passado. O versículo 4, ele fala sobre a dificuldade do presente em cumprir o mandamento de Deus. E o versículo 5 e 6 fala da esperança, mesmo diante da dificuldade, porque ele lembrava que Deus era o Deus do impossível. Então, do versículo 1 ao 3, ele passou a lembrar desses feitos, da história, tudo aquilo que eu contei do início ao fim. E no versículo 2 ele fala assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Aqui ele faz 2 analogias à realidade em que eles viviam. Ele comparou a sua terra àquilo que Deus podia fazer para eles. Negueb é uma área, é uma região de deserto. Diz que o Negueb, ele é o maior deserto da Judéia. A região é seca. A terra é imprópria para o plantio, para a agricultura. E diz-nos as informações de que durante um ano de 12 meses, 11 meses, faz sol. Em um mês, raramente acontece uma chuva torrencial que inunda todo aquele vale e faz resplandecer, renascer, faz prosperar, frutificar, brotar as árvores. E então a terra torna a ser propícia, pelo menos por um período curto, à agricultura. O salmista olha para o passado, ele olha para o presente,
a dificuldade encontrada na reconstrução do templo. E ele fala: Deus, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Da mesma forma que o Senhor inunda essa terra e traz a ela a esperança, o alimento, a vida. Restaura, Senhor, a nossa vida. Restaura em nós o teu amor, o teu espírito. Reaviva, ó Deus, em nós a esperança de podermos cumprir aquilo que o Senhor espera de nós. A chuva, ela irriga o deserto, assim como Deus irriga as nossas vidas com as suas misericórdias. Assim como Deus irriga o deserto do nosso coração com o seu amor e traz a nós a esperança e a certeza de dias melhores, porque a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda analogia que ele usa é da agricultura. Observe na sua palavra, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. E aqui eu volto à terra deserta, à terra seca. Vocês já viram aquelas terras que elas são rachadas por falta da água? E elas são duras, impossíveis de ser aradas. O João Gomes, dono de uma loja de trator, e ele vende trator para arar a terra. Só que antigamente não existia trator, as pessoas aravam na mão, no punho. Muitos colocavam um boi, um cavalo, e uma madeira atrás, o boi forçando e ele cavucando a terra a fim de que pudesse ser propício jogar a semente. E o povo, mesmo na esperança, mesmo sem saber quando choveria, se era possível aquela semente frutificar, brotar, eles levantavam dia após dia, jogando a semente e regando a terra com o seu choro, com a sua esperança de que Deus em algum momento mandaria chuva e inundaria aquele vale a fim de que a semente pudesse florescer, crescer. Eles plantavam na esperança. Pensa aqui, antigamente, e eu volto aí os agricultores, antigamente, Antenor aqui é mais antigo, na agricultura, conhece a agricultura. Eu vi algumas vezes, os agricultores, eles botavam um bornalzinho de tiracolo, com umas sementes, iam cavando, enfiava a mão no bornal e jogava semente. Bornal, jogava semente. Jogava. Isso, dia após dia. Só que o povo de Deus jogava semente em uma terra seca. E o salmista fala: Deus, restaura a nossa sorte, como Negueb. Manda a chuva, manda a água, porque nós continuaremos jogando firmes na sua presença, não vamos esmorecer. Com lágrimas regaremos essa terra, na esperança de que o Senhor vai inundá-la. Plantavam na esperança enquanto choravam. Estavam otimistas pela fidelidade de Deus. Estavam, apesar das dificuldades, estavam confiantes de que em algum momento Deus restauraria a sorte daquele povo. Viviam alegres com o passado, viviam alegres com o presente, e choravam, e viviam na esperança e alegres com o futuro. Essa é a história do Salmo 126. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, olha aqui para mim. Lembra da analogia do agricultor? Ele sai caminhando com um bornalzinho, enfia a mão e jogava semente. Joga. Daqui a pouco você vê, enquanto ele chora, ele lança a semente na esperança de que Deus faça a obra. E agora ele vê, enquanto choram, enquanto
saem andando e chorando, eles voltam. Agora já não é mais com um bornalzinho, eles vêm com a mão assim, ó, aqui, feixes. Eles pegam aqueles feixes e abraçam e carregam e voltam para casa com os feixes de alimento. Essa é a história do Salmo 126. Ela mostra que o povo de Deus não deve ficar murmurando, reclamando, lamentando diante das dificuldades. É claro que nós somos humanos, nós somos pessoas, nós temos sentimentos, desejos, esperanças, aflições. Mas o que o Salmo tem para nos dizer e a informação que ele traz e a mensagem que ele traz para nós é que Deus está no controle de todas as coisas. Apesar das dificuldades que vocês possam enfrentar, é Ele quem manda a chuva, é Ele quem rega a terra, é Ele quem faz florescer e é Ele quem produz o alimento. E o salmista então lembrou de que durante o dia Deus mandava a nuvem para protegê-los do sol, à noite mandava fogo para protegê-los do frio, e quando tinham fome e sede, Deus dava o alimento e a água. Então ele fala assim, agora já no futuro, quem sai andando e chorando enquanto semeia, com júbilo, voltará trazendo os seus feixes. É na perseverança, ou melhor, é na tribulação que nós nos aproximamos mais de Cristo. Quantas vezes você se colocou diante de Deus humilhando, reconhecendo que você não era nada porque você estava passando por um momento difícil? Algumas aplicações para a nossa vida que o texto traz é que devemos viver alegres com o passado, lembrando que Cristo é o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Lembrar dos feitos de Deus na vida do seu povo, na vida da igreja e na sua vida, faz renascer em você e em mim a esperança de que existe um Deus, o Deus do impossível. A restauração ainda não está completa. Nós já fomos salvos, nós já fomos comprados, nós já fomos restaurados por Deus através da morte de Cristo na cruz, mas essa restauração ela ainda não é completa. Assim como a missão do povo de sair do cativeiro, vir para Jerusalém, reconstruir o templo ainda não estava completa, o salmista fala, Deus, nos ajude a completar aquilo que o Senhor mandou que nós fizéssemos. Restaura em Deus completamente a sua ação em nossas vidas, a fim de que possamos viver completamente para o Senhor. Já, vocês lembram do pastor que veio aqui? E ainda não? Já fomos restaurados, mas ainda não completamente. Deus, nós já começamos a reconstrução do templo, mas ainda não a finalizamos. A nossa esperança ela é completa, assim como o Senhor inunda essas terras secas e áridas. Olhar para o futuro com alegria de gratidão e esperança, ainda que tenhamos aflições e dificuldades. Eu não estou aqui afirmando que isso é fácil, porque passar por dificuldades é extremamente difícil. Eu não estou aqui afirmando que nós somos super-homens ou super-mulheres. E que você não deva ter aflição, que você não deva se entristecer. Não é isso que eu estou falando e nem a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está nos afirmando de que nós devemos olhar para o futuro alegres, felizes e gratos a Deus por tudo que Ele fez, fará nas nossas vidas. Olhar para o futuro com alegria, queridos, com gratidão, com esperança, ainda que tenhamos essas dificuldades no dia a dia. E aí eu faço uma pergunta para vocês. O que te faz feliz? Ou o que te dá mais alegria neste mundo? Tem o nosso irmão com um bebezinho no colo aqui. Ele pode pensar assim, olhar para a filha e falar assim, o que me faz feliz é a minha filha.
Talvez você pode olhar para a sua propriedade, para a sua casa e falar: o que me faz feliz é a minha casa. Talvez você pode olhar para qualquer coisa e você me falar que isso me faz feliz. Mas a palavra de Deus nos afirma que isso tudo passará, que essas felicidades elas são temporárias. E que Cristo é a nossa verdadeira fonte de felicidade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Abra a sua Bíblia, ou acompanhe a leitura. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porque eu estou certo, eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. O depósito é o Espírito Santo que habita dentro de vocês. E Jesus vai voltar para buscar o seu Espírito e a todos quanto a quem Ele escolheu, todos que foram escolhidos por Ele. Mas enquanto isso, mantenhamos a nossa esperança no Senhor. Nós acabamos de cantar: eis-me aqui, eu venho me derramar. Ana, quando estava diante do profeta, assim bem disse a nossa irmã. O profeta achava que ela estava murmurando, e ela falou: não, meu Senhor, eu não tenho tomado nem vinho, nem bebida nenhuma, mas eu tenho me derramado diante de Deus para que Ele mude a minha sorte. O Salmo, queridos, ele traz essas aplicações às nossas vidas. Devemos viver alegres com o passado, com o presente e alegres com o futuro. Vão ter momentos na nossa vida que serão necessários chorarmos, nos derramarmos diante de Deus, a fim de que Ele possa mudar a nossa sorte. Nós lemos no Salmo 51, purifica-me, ó Deus, e serei mais alvo do que a neve. Alegria do passado, lembre. Quando as coisas estiverem difíceis, pare e lembre de todos os feitos de Deus na vida do povo, na vida da igreja e tudo aquilo que Deus fez na sua vida. E então olhe para o futuro, chorando, se humilhando, se derramando na presença de Deus, certo de que esse Deus é o Deus da providência. E na hora certa, quando você menos esperar, Ele vai derramar chuva, assim como Ele fez no Neguebe. E então você voltará para casa sorrindo, cantando alegre, trazendo os seus feixes.